Iniciando a gravação, então, neste momento. Eu espero que vocês todos estejam me ouvindo bem. E hoje nós vamos estar abordando a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica. Semana passada nós estivemos estudando a primeira carta e hoje nós vamos estudar a segunda carta que Paulo escreveu para os Tessalonicenses. E antes de mais nada, eu gostaria de, mais uma vez, lembrar vocês de que essa também é uma outra carta que vai tratar um pouco do assunto da segunda vinda de Cristo. E eu também vou apresentar algumas coisas que não estão no seu livro, né, que foram coisas que eu pesquisei ao longo da semana, mas de uma perspectiva bem conservadora, vamos dizer assim, bem tradicional, bíblica, né? Aonde a gente pode ter uma interpretação mais literal das Escrituras. Então, tudo que eu apresentar para vocês aqui hoje, que está fora do conteúdo que está no seu livro, em nenhum momento vai ferir o conteúdo do livro ou o que nós poderíamos dizer uma boa doutrina bíblica, né? Então, se você tiver alguma dúvida, depois eu gostaria que você deixasse para o final, para a gente poder então ter um tempo de perguntas e respostas, combinado? Então, olha só, 2 Tessalonicenses é a segunda carta que Paulo escreveu, né, principalmente para corrigir alguns ensinos e alguns conceitos falsos com relação à segunda vinda de Cristo. Lembra que na primeira carta que nós estudamos a semana passada, o apóstolo Paulo ele abordou bastante sobre a segunda vinda de Cristo. E essa segunda carta ela teve como propósito, né, ser uma carta de follow-up, uma espécie de follow-up à sua primeira carta, né? Como se Paulo estivesse escrevendo essa carta para ainda corrigir alguns ensinos ou conceitos falsos que ainda existia no meio da igreja ali de Tessalônica, conceitos principalmente relacionados à segunda vinda de Cristo. A igreja de Tessalônica ela tinha alguns equívocos sobre o chamado Dia do Senhor. Então, nós vamos falar também um pouquinho sobre o Dia do Senhor. Algumas pessoas que Paulo não mencionou nessa carta estavam ensinando que esse Dia do Senhor, que também poderíamos resumir como o dia da ira de Deus ou o dia da manifestação do juízo de Deus, né, e o derramamento da sua ira contra toda a impiedade. Algumas pessoas na igreja, que Paulo não mencionou, estavam ensinando que esse dia já havia acontecido, que esse dia já havia chegado. E essas pessoas, pensando que agora o fim estava próximo, pararam de trabalhar. Praticamente disseram, ok, vamos então não fazer mais nada, porque o fim está bem próximo. A ira do Senhor já se manifestou, o dia do Senhor já chegou, o fim está próximo, então, para que eu vou ficar trabalhando, para que eu vou ficar me esforçando? Eu vou só agora viver na expectativa, né? E Paulo, ouvindo isso, ele escreveu para esclarecer os maus entendidos, corrigir os falsos conceitos e exortar os tessalonicenses a permanecerem firmes na obra do Senhor, ou seja, não pararem de trabalhar. A segunda carta aos Tessalonicenses, ela foi provavelmente escrita entre os anos 51 e 52 depois de Cristo. E ela possui 3 capítulos que podem ser divididos da seguinte forma. No capítulo 1, do verso 1 e 2, nós temos as saudações iniciais. Do capítulo 1, verso 3 até o verso 12,
A carta que está falando até que Jesus Cristo volte, Paulo encoraja os irmãos a permanecerem fiéis e perseverantes em meio às perseguições. Já no capítulo 2, Paulo, de uma certa forma, diz: até que Jesus Cristo volte, permaneçam firmes na esperança e na verdade. Não se deixem abalar, não fiquem alarmados, nem sejam enganados. Atenham-se aos ensinamentos corretos acerca da vida de Cristo. Ensinamentos que Paulo já havia praticamente passado para a igreja de Tessalônica quando ele esteve com eles e também, obviamente, quando ele escreveu a primeira carta, que foi o que nós estudamos a semana passada. Quando chega no capítulo 3, do verso 1 até o verso 15, Paulo praticamente está dizendo para eles assim: até que Jesus Cristo volte, permaneça trabalhando para Deus e se ocupem com as coisas do reino de Deus. E aí, no final, os versículos 16 e 18 do capítulo 3, ele então faz as suas saudações finais. Então, agora o que eu vou fazer com vocês é a gente mergulhar um pouco mais a fundo nessas divisões principais dessa carta. E aí eu vou fazer alguns comentários que provavelmente não estão no seu livro, que não estão com certeza no seu livro, e você pode ficar preparado para você tomar alguma nota, tá bom? Mas olha só, logo no início, do verso 1 até o verso 2 do capítulo 1, Paulo iniciou a sua segunda carta aos Tessalonicenses da mesma forma como ele fez na sua primeira carta. Ou seja, ele enviou saudações da parte de si mesmo, da parte de Silvano, que também a gente conhece como Silas, e de Timóteo, que são irmãos que serviram juntos, né, na obra do Senhor com Paulo ali em Tessalônica. Então ele começa a saudação inicial dele, ele começa essa carta de 2 Tessalonicenses da mesma maneira como ele começou a primeira carta. Aí no versículo 3 até o versículo 12, Paulo vai falar então sobre a igreja ali, os irmãos, permanecerem fiéis e perseverantes em meio às perseguições, até que Jesus Cristo voltasse. Então, logo no início da sua carta, Paulo encorajou os tessalonicenses a permanecerem fiéis e perseverantes em meio às perseguições e sofrimentos presentes, pois na volta de Cristo, ele, Jesus, traria a retribuição merecida aos malfeitores e alívio para os cristãos perseguidos. Isso é interessante. Por quê? Porque com isso, Paulo estava dizendo que Jesus Cristo ainda não havia voltado e que as perseguições e sofrimentos presentes, pelos quais eles estavam passando, não faziam parte do dia da ira de Deus, conhecido também como o dia do Senhor, como muita gente pensava que era, e como muitas pessoas estavam ensinando nas igrejas. Quer dizer, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, essas perseguições e esses sofrimentos que vocês estão vivendo agora não significa que o dia do Senhor chegou, ou que o dia da manifestação da ira de Deus chegou. Então não se enganem, Paulo está falando, porque o dia não chegou. Você não pode comparar o que você está passando agora com o dia do Senhor, o dia da manifestação da ira de Deus. Paulo disse: quando Jesus Cristo vier, ele irá punir os que não conhecem a Deus e não obedecem ao seu evangelho. E essa punição para os descrentes resultará em destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Entretanto, ele diz, a recompensa para vocês, crentes, será completamente diferente, porque o Senhor será glorificado em vocês e através de vocês. Porém, enquanto isso não acontece, Paulo fala, enquanto o dia do Senhor ainda não chega, permaneçam fiéis e perseverantes em meio às perseguições,
e a continuarem e continuem glorificando a Deus por intermédio de suas palavras e ações. Então, olha só, no capítulo 1 a gente já começa a entender por que havia pessoas dizendo ou ensinando na igreja de Tessalônica que o dia do Senhor, ou o dia da ira do Senhor, já tinha acontecido. Porque alguns estavam passando por sofrimento e perseguições. E aí Paulo escreve essa segunda carta para dizer para eles, não vos engane, não se alarme, não sejam enganados. O dia do Senhor ainda não chegou. Essas perseguições, esses sofrimentos que vocês estão passando, não significa, não chega perto do que vai ser o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da manifestação da sua ira, quando ele vai trazer julgamento sobre todos aqueles que rejeitaram a verdade de Deus e amaram a impiedade. Quer dizer, vai ficar mais claro no momento, a partir de agora, que a gente vai ver o capítulo 2, quando Paulo começa a desenvolver um pouco mais isso. Então, olha só, no capítulo 2, Paulo diz assim, até que Jesus Cristo volte, permaneçam firmes na verdade e na esperança. Veja que ele diz, permaneçam firmes na verdade. Por quê? Porque esses ensinamentos que estavam percorrendo as igrejas não eram ensinamentos que os apóstolos haviam passado para os irmãos. Lembre-se que lá em Atos, a Bíblia diz que os discípulos eles são fundamentados, estão sendo edificados sobre a doutrina dos apóstolos, onde Cristo Jesus é a pedra angular. Então, Paulo disse, não se deixem abalar, não fiquem alarmados, não sejam enganados, mas atenham-se aos ensinamentos corretos acerca da vinda de Cristo. Aparentemente, pelo que a gente pode ver no capítulo 2 dessa carta, os tessalonicenses eles estavam abalados, eles estavam alarmados e até mesmo sendo enganados por alguns falsos relatos de que o dia do Senhor já havia acontecido, como eu disse. Dia quando a ira de Deus será derramada em juízo contra o pecado. De maneira categórica, Paulo, então, aqui no capítulo 2, começa a recordar os irmãos acerca de algumas verdades já ensinadas, sobre coisas que teriam que acontecer antes que Cristo viesse trazendo o seu juízo. Paulo já havia lhes ensinado em sua primeira carta, e você vai se lembrar que a gente estudou isso semana passada, que Cristo irá retornar para arrebatar a sua igreja nos ares, em primeiro lugar. Lembra disso? E que isso vai acontecer antes do início da grande tribulação, que é o período de 7 anos em que Deus derramará a sua ira. E somente depois destes 7 anos é que Cristo então retornará à terra. Lembra que Jesus, pelo que nós vimos a semana passada, Jesus então vai voltar nos ares para encontrar com a sua igreja e arrebatar a sua igreja nos ares, dá início ao período de 7 anos conhecido como Grande Tribulação, e no final desses 7 anos, então, ele volta para a terra, onde ele vai pisar os pés dele na terra e não simplesmente ficar vindo nos ares para arrebatar a sua igreja, mas vai vir pisar os pés na terra e trazer o seu juízo sobre a terra. Como Paulo explicou naquela primeira carta, e como a gente também pode ver lá em Apocalipse, capítulo 19, dos versos de 11 até o verso 16. E Paulo também disse aqui nessa segunda carta que existem outros eventos que irão preceder o dia do Senhor. Ou seja, Paulo já havia ensinado para eles que Jesus Cristo ia vir arrebatar a igreja nos ares, 7 anos do período da tribulação ia acontecer, mas Paulo disse nessa segunda carta de hoje, outros eventos ainda vão preceder esse dia do Senhor, a vinda do Senhor em juízo. E aí ele cita 3 outras coisas.
ele cita que vai acontecer a apostasia. A apostasia vai ser uma rebelião contra Deus, ou um afastamento de Deus. Nós vamos ver como, bom, nós, entre aspas, né? Para aqueles que acreditam nesse posicionamento de que Cristo vai arrebatar a igreja antes da tribulação, a gente não vai ver isso, né? Mas aqueles que acreditam que a igreja pode passar, então, você está entendendo? Existem as diferentes posições em relação a isso, mas é importante o que está claro nas Escrituras para a gente, é isso que interessa. Então, olha só, que Cristo vai vir arrebatar a igreja nos ares, está claro? Tá. Que Cristo vai voltar e pisar os pés na terra, está claro? Tá. Que vai existir um período de tribulação, está claro nas Escrituras? Sim. Que vai haver a apostasia, uma rebelião contra Deus, ou um afastamento de Deus? Sim. Que vai ter a revelação do iníquo, o iníquo também conhecido como o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse indivíduo? É um indivíduo que vai se opor a Deus, que vai se exaltar acima de Deus, chegando até a se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Conforme está escrito em 2 Tessalonicenses 2:4 e Apocalipse 13. E vai haver também a remoção da influência restritiva do Espírito Santo. Essa influência restritiva que é capaz de refrear, restringir, limitar o iníquo, o homem do pecado. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Segundo Paulo, esse homem a vinda quando Cristo vai pisar os pés na terra, ao que tudo indica. Satanás é quem está por trás das atividades desse anticristo, que é esse homem do pecado, que agirá com todo o poder, executando todos os tipos de milagres e sinais falsificados, imitações e empreendendo todos os tipos de males enganosos. E a Bíblia diz aqui em 2 Tessalonicenses que os que forem enganados serão condenados porque se recusaram a amar a verdade que os poderia salvar. E em lugar disso, deleitaram-se na impiedade. No entanto, Paulo diz que essa não era a realidade dos irmãos tessalonicenses, pois eles foram amados e salvos por Deus por meio da obra santificadora do Espírito Santo e por crerem na verdade. Quer dizer, Paulo disse, por isso que você está vendo aqui, ele disse, não fiquem alarmados, não fiquem temerosos, vocês foram amados e salvos por Deus, por meio da obra santificadora do Espírito Santo. E a prova disso é que vocês creram na verdade. Paulo exortou eles a permanecerem firmes na verdade de Deus que eles tinham aprendido. Ele disse que os crentes não deveriam ser abalados, nem ficar alarmados, nem serem enganados, mas deveriam se ater aos ensinamentos corretos acerca da vinda de Cristo. Paulo também orou para que Deus os fortalecesse, os encorajasse e lhes desse esperança à medida que eles continuassem fazendo a obra de Deus. Então agora eu quero fazer um paralelo e voltar àquela questão que eu falei, que eu ia falar um pouquinho sobre isso. Lembra que eu falei que uma das coisas que vai preceder, segundo essa segunda carta de Tessalonicenses, outras 3 coisas que vão preceder o retorno de Jesus, a segunda vinda de Jesus, e principalmente o dia do Senhor, é a apostasia, ou seja,
o afastamento de Deus, uma rebelião contra Deus. É a manifestação do homem do pecado, que vai vir com todo o poder de Satanás, agindo debaixo do poder de Satanás, operando milagres, operando sinais, coisas que as pessoas vão literalmente serem enganadas. E a restrição da influência, ou a remoção da influência restritiva do Espírito Santo, que é a única influência existente hoje capaz de refrear, restringir e até mesmo limitar a ação do homem do pecado, do iníquo, do próprio Satanás. Alguns afirmam não que esse homem do pecado é Satanás, mas ele vai agir debaixo da autoridade do poder de Satanás. Vamos dizer assim, autoridade, eu digo na ação, né? Debaixo da ação de Satanás. Alguns afirmam que no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo que habita em cada filho e filha de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, alguns afirmam que quando a igreja for arrebatada nos ares, o Espírito Santo também será removido da terra. Essa afirmação acaba nos levando a uma outra pergunta. Por isso que eu queria discutir isso com vocês nessa noite. Porque tem muita gente que acredita nisso. Mas vamos analisar um pouquinho dentro das Escrituras para ver se é exatamente isso que Paulo está dizendo ou não. Veja, essa afirmação nos leva a uma outra pergunta. Será que o Espírito Santo vai estar presente durante o período da tribulação? Período que vai seguir o arrebatamento? E aqui está uma resposta que talvez seja a mais apropriada. A questão de o Espírito Santo não estar presente durante a tribulação resulta de uma má compreensão de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quer dizer, esse versículo que diz restando, que o mistério da iniquidade que está em ação, está apenas esperando que seja afastado aqueles que o retêm. Baseado nisso, algumas pessoas dizem o Espírito Santo vai ser removido da terra no momento que a igreja for arrebatada. Porque o Espírito Santo habita na igreja, habita em cada filho e filha de Deus. Então, quando os filhos e as filhas de Deus forem arrebatados, o Espírito Santo também vai deixar a terra. Bom, vamos analisar um pouquinho. Agora mesmo, nesse exato momento que nós estamos vivendo, que nós podemos caracterizar como um momento pré-tribulação, tribulação não aconteceu ainda, tá? Sofrimentos estão acontecendo, tribulações no mundo, sim, mas nada comparado com o que a Bíblia diz, o período da grande tribulação, ok? Se você acha que as coisas estão ruins, estão más agora, a gente não faz ideia de como vai ser esse período da tribulação. Então, agora, nesse exato momento que a gente está vivendo, que a gente pode chamar de pré-tribulação, um dos ministérios do Espírito Santo é o quê? É restringir o mal. É a restrição do mal. Ou seja, é a ação de restringir, de impor limites. Quer dizer, se existe mal nesse mundo, só não está pior porque o Espírito Santo está restringindo, está limitando. Deus está limitando a ação do maligno. Caso contrário, as coisas estariam muito pior. Muito pior.
Nos versículos 8 e 9 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que são os versículos que seguem, aprendemos que o poder restritivo do Espírito Santo é o que retém esse iníquo, esse anticristo, para que ele não seja revelado antes do tempo certo, tempo determinado pela vontade de Deus. O que estes versículos estão dizendo é que o Espírito Santo não mais restringirá o crescimento do mal. No momento certo, ele vai tirar a mão. É como se ele tirasse a mão e deixasse agora o mal seguir o seu rumo para o cumprimento dos propósitos de Deus. Lembre-se disso. Uma vez que até o diabo e até o anticristo tem que se submeter à autoridade de Deus. Veja, esses versículos estão dizendo que o Espírito Santo não mais restringirá o crescimento do mal, mas isso não significa que o Espírito Santo não estará mais presente ou que não terá nenhum ministério. Por exemplo, lá em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, nós lemos que Jesus promete que os seus discípulos serão logo batizados com o Espírito Santo. Você lembra? E no capítulo 2 de Atos, a promessa de Jesus é cumprida. O Espírito Santo veio sobre os discípulos. Em Atos 2, versículo 38 e 39, o texto diz que Pedro estava pregando o evangelho e ele disse: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Quer dizer, o que Pedro estava dizendo é que o Espírito Santo, que viria da parte de Deus, que faria habitação na vida do crente, que levaria o crente ao conhecimento, à convicção do pecado, do juízo e da justiça, ele estaria sempre presente com todos que estão perto, nas falas de Pedro, longe e todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Dessa forma fica claro que a habitação do Espírito Santo é assim assegurada para todo crente nascido de novo. E em nenhum lugar das Escrituras essa promessa é revogada. Sabemos que a regeneração, ou a obra da salvação, do novo nascimento, é obra do Espírito Santo. Sem ele, ninguém pode ser salvo. Se o Espírito Santo não estiver presente durante a tribulação, ninguém poderá ser salvo. E o fato é que uma multidão inumerável será salva durante a tribulação, conforme Apocalipse capítulo 7, versículos de 9 a 14. Muita gente vai ser salva durante a tribulação. Obviamente que se vão ser salva, então quem é que traz a regeneração e a salvação? O Espírito Santo. Portanto, faz sentido afirmar que aqueles que vierem para Jesus durante o período da tribulação também serão habitados pelo Espírito Santo. E nós devemos dar glórias a Deus por ele fazer essa provisão, uma vez que os santos da tribulação precisarão da orientação e direção do Espírito Santo durante esse tempo conturbado. Outra boa razão porque o Espírito Santo tem de estar presente durante a tribulação é o fato de que ele é Deus onipresente, ou seja, ele é a terceira pessoa da Trindade. Visto que o Espírito Santo está em todo lugar o tempo todo, então ele continuará presente no mundo durante a tribulação. Portanto, diante de tudo isso, fica claro que em algum momento, e somente Deus sabe quando, ninguém mais sabe disso, a influência restritiva do Espírito Santo será removida. Ou seja, essa influência capaz de restringir, de limitar a ação do maligno, vai ser removida. O anticristo vai ser revelado
e o período da tribulação vai começar. É isso que nós podemos entender. Ok? Então, é baseado analisando esse estudo, eu diria para você que essa seja, talvez, o posicionamento mais conservador dentro de uma interpretação bíblica, literal. Ok? Então, eu diria para você, na dúvida, se você ainda não tem a certeza, fica com essa posição, porque é uma posição mais conservadora, partindo de uma interpretação mais literal das Escrituras. Okay? Capítulo 3. Até que Jesus Cristo volte, permaneçam trabalhando para Deus e ocupem-se com as coisas do reino de Deus. Após esclarecer os maus entendidos, corrigir os falsos conceitos e exortar os tessalonicenses a permanecerem firmes na obra do Senhor, Paulo passou a instruí-los sobre o que fazer ou como se comportar. E aí Paulo pediu em nome do Senhor Jesus Cristo que os irmãos tessalonicenses intercedessem pela vida e ministério deles aqui se referindo a Paulo, Silvano e Timóteo, que são os remetentes da carta, né? Então Paulo fala, olha, continue orando por nós, ore por nós, continuem a obedecer os mandamentos do Senhor, se afastem de todo aquele que, dizendo-se irmão, vive ociosamente ou desregradamente e não de acordo com a verdade que foi ensinada. Seguem ou imitem o bom exemplo deixado por nós, Paulo disse, eu, Silvano e Timóteo, que não vivemos ociosamente enquanto estivemos com vocês em Tessalônica, mas trabalhamos arduamente para não sermos pesados para ninguém. E que também, Paulo também orientou que os irmãos ali seguissem a seguinte regra: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Aparentemente, né, alguns crentes, como eu já falei, tendo ouvido os falsos relatos de que o dia do Senhor já havia acontecido, de que a ira de Deus já havia sido derramada em juízo contra o pecado e que agora o fim estava próximo, pararam de trabalhar para o Senhor, estavam desocupados e haviam se tornado pessoas preguiçosas e intrometidas. Tais pessoas deveriam ser advertidas e exortadas para que voltassem a trabalhar a fim de contribuir com o seu próprio sustento. Os que não dessem atenção a isso deveriam ser confrontados e postos de lado até que se tornassem obedientes e cooperadores. E essa era uma forma branda de disciplina na igreja. Isso ensina que a preguiça e a falta de empenho jamais deveriam ter lugar na vida de um crente e nem na igreja do Senhor Jesus. E aí Paulo então finaliza sua carta com as saudações finais. Versículos 16 até o versículo 18 do capítulo 3, ao finalizar a segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo orou pelos irmãos de Tessalônica, pedindo para que o Senhor estivesse sempre com eles e lhes desse sua própria paz, em todo o tempo e de todas as formas. Ele também deixou claro que estava escrevendo sua saudação de próprio punho, a fim de autenticar a sua carta. O tema e o propósito dessa segunda carta aos Tessalonicenses é que Paulo escreveu primeiramente para corrigir certos ensinos falsos e rumores de que Cristo já havia retornado. E ele também aproveitou para encorajar os crentes a permanecerem firmes na verdade que lhes havia sido ensinada anteriormente e que não vivessem ociosos, mas que se ocupassem com a obra do Senhor. A mensagem que nós podemos aplicar dessa segunda carta aos Tessalonicenses para nós é que a nossa fé e a nossa prática
deve ser fundamentada no ensino sólido das Escrituras Sagradas. Em outras palavras, cuidado com os ensinos, com que, o ensino que ocorre nas igrejas. Analise o que está sendo ensinado. É o que está na palavra de Deus ou não? Porque se não estiver na palavra de Deus, então você deve rejeitar. A sua fé e a sua prática de vida deve ser fundamentada no ensino sólido das Escrituras Sagradas. A exemplo do que eu falei aqui, por exemplo, a gente tem situações que a gente não tem 100% de certeza como é que vai proceder. Mas a Bíblia é clara que Jesus vai voltar, arrebatar a igreja, pisar na terra, julgar, vai ter tribulação. Tudo isso está muito claro. Então, se tudo isso está muito claro, como é que isso deve refletir na minha vida, no que eu creio e na forma como eu vivo? Por que no que eu creio? Porque a forma como você crê vai ditar a forma como você vive a sua vida. E Paulo disse, a sua fé e a sua prática tem que estar fundamentada no ensino sólido da palavra de Deus, que nos ordena que permaneçamos fiéis e ativos no trabalho para Deus até que o Senhor Jesus Cristo volte. Jesus não voltou ainda. Então, até que ele volte, eu e você temos uma missão, que é ir e fazer discípulos de Jesus Cristo. Falando, vivendo, falando do Evangelho e vivendo o Evangelho. Os principais ensinamentos e características distintivas nessa segunda carta aos Tessalonicenses. O que a gente pode tirar como ensinamento para nós nessa segunda carta? Os verdadeiros crentes são aqueles que perseveram com fé nas tribulações e perseguições. Meu irmão, ser crente quando tudo está indo bem é fácil demais. Qualquer um pode ser. O verdadeiro crente surge quando ele passa pelo fogo, pela tribulação, pelas perseguições. É a mesma coisa como o ouro puro, a refinação do ouro. Como é que Deus vai refinar a nossa fé? Fazendo com que eu e você passe pela prova do fogo, onde vai tirar a impureza e trazer a pureza do caráter de Cristo que está sendo revelado em nós. Então, verdadeiros crentes são aqueles que perseveram com fé nas tribulações e perseguições, honrando a Deus e sempre buscando cada vez mais manifestar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus através do seu testemunho. Os crentes que mais vão edificar a sua fé são aqueles crentes que foram amadurecidos na fornalha da aflição. Esse sim, quando você senta para ouvir o testemunho, aquilo traz edificação. Quando Cristo retornar, Deus recompensará os malfeitores com o seu próprio juízo. Na sua segunda vinda, o Senhor Jesus será revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, e em meio a chamas flamejantes. Na sua segunda vinda, o Senhor punirá todos aqueles que rejeitaram a Deus, que não deram ouvidos nem obedeceram ao seu evangelho. Tais pessoas sofrerão a pena da destruição eterna e a separação da presença do Senhor. Na sua segunda vinda, o Senhor Jesus será glorificado pelo seu povo, por aqueles que creram na palavra do Senhor, e o povo de Deus se regozijará no Senhor. Está claro que Jesus Cristo ainda não voltou. Por isso, permaneçamos firmes e focados naquilo que Deus mandou a gente fazer. Antes de Jesus Cristo voltar pela segunda vez, algumas coisas precisam acontecer. A gente já viu na semana passada que Paulo fala do arrebatamento da igreja. Nessa segunda carta, Paulo vai citar 3 outras coisas: a apostasia,
ou seja, a rebelião contra Deus, a revelação do iníquo, do homem do pecado. Este irá se opor a Deus, vai se exaltar acima de Deus, chegando até a se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus, a fim de receber adoração. E a remoção da influência restritiva do Espírito Santo, influência que é capaz de refrear, restringir e limitar o homem do pecado. O mistério da iniquidade, o poder deste homem do pecado já está em ação no mundo hoje. Quem é ele? Aonde está? Não sabemos, mas a Bíblia diz que ele já está agindo, presente, esse mistério, esse poder agindo. A Bíblia diz também que o mundo jaz no maligno. Quer dizer, não é à toa que o que a gente vê são coisas que entristecem demais. Agora mesmo, a gente está vendo muita coisa acontecendo no mundo, onde milhares e milhares de pessoas estão morrendo de fome, passando por situações terríveis. Quer dizer, e ao mesmo tempo existe um sistema maligno por detrás de tudo isso. Quer dizer, essa é a ação, o poder, essa ação maligna que já está no mundo. A vinda desse perverso anticristo é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano. Os que forem enganados serão condenados, porque se recusaram a amar a verdade que os poderia salvar, e em lugar disso deleitaram-se na impiedade. Quer dizer, quem vai ser enganado? Vai ser enganado aquele que fechar completamente seus ouvidos para a verdade, a única verdade que os pode salvar, que é a verdade do Evangelho. E Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, Paulo disse assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Interessante. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Onde será que está baseado a teologia da prosperidade? Será que ela não está baseada, fundamentada nos prazeres temporais dessa vida, do que no prazer eterno da presença de Deus? Lembra que eu falo para vocês que eu não estou dizendo que eu não acredito que Deus possa prosperar. Deus prospera. Mas quantas igrejas vivem uma doutrina onde Deus é uma marionete nas mãos da igreja, onde Deus é obrigado a fazer o que a igreja determina que seja feito. E Deus passa a ser servo e não Deus. Quer dizer, tanta coisa que vai acontecer nesse mundo, a gente tem visto. É verdade ou não é verdade que os homens estão mais egoístas, avarentos, arrogantes? É verdade ou não é verdade que já não há muito amor pela família? Aliás, o conceito de família está cada dia mais caindo por terra. As pessoas parecem irreconciliáveis, não possuem domínio próprio, são cruéis. Basta você ver a crueldade que a gente vê hoje no mundo. A inimizade contra o do bem, a traição, a soberba, a aparência de piedade, mas negando o poder transformador do Evangelho. Na sua segunda vinda, o Senhor Jesus destruirá
matará esse perverso, o anticristo, com o sopro de sua boca. Os crentes são amados e salvos por Deus por meio da obra santificadora do Espírito Santo e por crerem na verdade de Deus. Os crentes devem permanecer firmes e manterem-se fiéis aos verdadeiros ensinamentos da palavra de Deus. Deus é quem provê forças, encorajamento e esperança para os crentes fiéis. Deus protegerá do maligno os crentes que são fiéis a Ele. A preguiça e a falta de empenho jamais deveriam ter lugar na vida de um cristão ou na igreja do Senhor. O homem precisa deixar de lado toda a ociosidade e trabalhar para contribuir com o seu próprio sustento, a fim de não ser um peso para os outros. Crentes ociosos precisam ser advertidos e confrontados com a verdade. Precisam ser exortados para que voltem ao trabalho do Senhor. Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Só podemos desfrutar de verdadeira paz quando temos ou conhecemos o Deus da paz. Quer dizer, muito claro, havia um mal entendido muito grande dentro da igreja Tessalônica, logo depois que Paulo escreveu a primeira carta, infiltrou no meio da igreja pessoas que estavam ensinando que o dia do Senhor já tinha acontecido, e Paulo falou, não, 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 não. O dia do Senhor ainda não chegou. Esses sofrimentos, essas tribulações são coisas comuns para todos nós que habitamos nesse mundo. Mas o dia do Senhor, o dia da manifestação da sua ira e do seu juízo ainda não chegou. E aí ele recorda aos irmãos de algumas coisas que vão ter que acontecer antes do dia do Senhor chegar. E ele fala, enquanto esse dia não chega, trabalhe para Deus. Santifique a sua vida. Viva preparado. Enquanto você aguarda o Senhor voltar, e o Senhor pode voltar a qualquer momento, ou eu e você pode nos encontrar com o Senhor a qualquer momento, porque essa é uma outra realidade. E quem de nós podemos garantir que amanhã a gente vai estar vivo? Que na quinta-feira que vem, como que eu posso garantir para vocês que quinta-feira que vem eu vou estar aqui para poder ministrar 1 Timóteo para vocês? Como que você pode garantir para mim que quinta-feira que vem você vai estar aqui presente no meio de nós? Quem é que pode garantir? Ninguém. Por isso que lá em Hebreus diz que se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Em outras palavras, eu e você temos que viver aqui e agora. É esse momento que interessa. A gente não consegue viver no passado porque o passado já passou. A gente não consegue viver no futuro porque nós não estamos lá. A gente só pode viver agora, no presente. Como é que você pode viver agora de uma forma que Deus seja glorificado? Esteja preparado. Você sabe que Jesus vai voltar. Você sabe que mais cedo ou mais tarde, ou ele volta para te arrebatar, para arrebatar a igreja, ou você vai se encontrar com ele. A Bíblia diz que no momento que eu e você morre, a gente vai se encontrar com o Senhor. A pergunta é, você está preparado? Eu estou preparado? Estamos vivendo preparados? Estamos trabalhando incansavelmente, sabendo que a nossa retribuição o Senhor trará? A Bíblia diz que Deus vai retribuir para cada um de nós tudo o que nós fazemos. Então, devemos viver focado. E isso foi exatamente o propósito dessa carta de Paulo. Paulo estava dizendo para os irmãos, voltem a focar no trabalho para Deus, voltem a trabalhar, porque o dia do Senhor ainda não chegou.
E vocês precisam estar preparados. Vocês precisam focar no dia de hoje e viver um dia por vez. Essa é praticamente o tema principal, o assunto principal dessa carta. Eu vou finalizar a gravação nesse momento